prosperidades! Que tal nesse Dia dos Namorados comemorar com uma delícia de receita? Querem fazer esse bolo para presentear? Muito chocolate, doce na medida certa, massa molhadinha e geladinho, fica um espetáculo! É super fácil e rápido de fazer. Então no vídeo de hoje teremos Bolo dos Amores! Venha comigo! Mas antes, nos ajudem, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho para melhorar a cada dia mais o nosso canal, pois sem vocês este canal não é nada. Fiquem conosco. Obrigada sempre a todos. Receita. Ingredientes do bolo: 4 ovos inteiros, 1,5 xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 3/4 de xícara de cacau em pó 50% ou 70%, 180 ml de óleo, 200 ml de leite integral, 1 colher de sopa de fermento químico, 1 colher de chá de bicarbonato. Ingredientes do recheio: 2 caixinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 2 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina, 180 gramas de chocolate meio amargo, 180 gramas de chocolate branco. Ingredientes da cobertura: 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, granulado gourmet a gosto. Modo de preparo: para facilitar a nossa vida e ficar mais fácil a nossa receita, vou usar o liquidificador. Na jarra do liquidificador vou colocar os ovos. Logo após, acrescento o óleo. Acrescento também o leite. Depois, coloco o açúcar. Antes de começar a bater esses ingredientes, vocês, prosperidade, podem acrescentar 1 colher de sopa de baunilha, mas é totalmente opcional. Eu não quis colocar para deixar o sabor da massa mais acentuada no chocolate. Ligo o liquidificador e bato esses ingredientes por uns 2 minutos. Desligo o liquidificador e adiciono o cacau. Para que o pó do cacau não saia voando por todo lado, coloco o liquidificador no modo pulsar algumas vezes até bater por completo. Como mostro no vídeo, bato tudo até ficar homogêneo. Com o liquidificador ainda ligado, vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Se caso o seu liquidificador não bater a farinha de trigo, dê preferência por colocar a massa em um recipiente e depois acrescentar a farinha, mexendo com a colher ou um batedor até homogeneizar. Meu liquidificador bateu, então dei a preferência por fazer assim, todo no liquidificador, em vez de transferir a massa. Adiciono o bicarbonato e o fermento. Bato rapidamente apenas para agregar esses ingredientes. E a nossa massa está pronta! Pego 2 formas de 20 centímetros de diâmetro por 7 centímetros de altura. Unto as duas com alguma gordura e polvilho farinha de trigo ou mesmo cacau para grudar nessa gordura. Com tudo untado, coloco a massa dividindo nessas 2 formas. Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos ou realizando o teste do palito. Assim que a massa estiver pronta, deixe esfriar. Modo de preparo do recheio:
Enquanto o bolo está assando, vamos fazer o recheio. Em uma panela, vou colocar o leite condensado. Depois, acrescento o creme de leite. Por último, adiciono a margarina, que foi a minha escolha, de preferência sem sal. Ligo o fogão em fogo médio para baixo e mexo esses ingredientes sem parar. Quando começar a cozinhar, soltando bolhas em nosso recheio, abaixo o fogo e mexo por mais 5 a 7 minutos aproximadamente, ou até que o creme, o nosso recheio, desgrude do fundo da panela. Feito isso, pego 2 recipientes que aguente calor. Divido nesses recipientes os nossos recheios. Com os recheios ainda quentes, vou colocar em um dos recipientes o chocolate branco e misturo até derreter, deixando tudo homogêneo. Repito esse processo com o chocolate meio amargo. Com os recheios prontos e bem misturados, cada um em seu recipiente, vou cobrir com plástico de alimento cada recheio encostando no creme. Deixo esfriar ou amornar para colocarmos na geladeira esse nosso recheio. O recheio tem que ficar por no mínimo de 1 hora na geladeira para podermos usar. Modo de preparo da cobertura. Misture o creme de leite no chocolate e leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos, tire o chocolate do micro-ondas e misture. Repita esse processo até o chocolate derreter e se homogeneizar com o creme de leite, transformando em uma ganache. Esse processo sempre faço por último, depois que o bolo já está todo recheado e pronto. Montando o bolo. Pego as nossas massas do bolo e divido cada uma no meio, deixando no formato de um disco reto. Com a própria forma do bolo, vou modelar. Com uma forma na mão, vou colocar um plástico de alimentos para firmar o bolo. Pego o primeiro disco e coloco em cima desse plástico que já está na forma. Eu quis molhar o bolo com uma calda de chocolate, água e um pouco de leite condensado, que sempre faço para massa escura. Então deixo molhadinho esse nosso primeiro disco de massa. Depois, coloco a metade do recheio de chocolate amargo que fizemos nesse disco. Espalho muito bem por todos os lados do disco, como mostro no vídeo. Feito isso, agora coloco a metade do recheio de chocolate branco, também espalhando muito bem. Por cima dos recheios, coloco mais um disco de massa e repito todo o processo. Molho a massa, coloco os 2 recheios e mais um disco de massa, molhando também.
Fecho o plástico de alimento e levo à geladeira por no mínimo de 3 a 4 horas o nosso bolo. Passando o tempo, faço a nossa ganache e retiro o bolo da geladeira. Desenformo em um prato ou bandeja e espalho a ganache por todos os lados. Deixo cair a ganache em cascata nas bordas do bolo. Adiciono o granulado à vontade. Levo novamente à geladeira o nosso bolo por no mínimo de 2 horas. Passando mais um tempinho, posso dizer, assim, a nossa receita deliciosa está pronta! E aí, prosperidades? O que vocês acharam da nossa receita de hoje? Gostam de chocolate? Sei que com essa receita, o Dia dos Namorados vai ficar bem chocolatudo e muito saboroso. Essa receita também dá para realizar o Faça e Venda, para ganhar uma graninha extra. Nessa receita, acabou sobrando um disco de massa e fiz um delicioso bolo de pote. Estão com dúvidas? Deixe suas opiniões nos comentários, que são muito importantes para mim. Beijos e beijos, até a próxima receita. Tchau, fui!